a gente... Isso, obrigado. Yara, a gente vai iniciar a gravação, iniciar o seminário. Bom, de novo, então, é muito bom ver todo mundo por aqui. Rodrigo, obrigado por estar aqui também conosco, participando do primeiro ciclo de seminários da PG, da pós-graduação aqui do INPE, de Ciências do Sistema Terrestre. Seguindo nossa programação, então, e para quem é novo aqui nesse ciclo de seminários, em nome da pós-graduação e do coletivo de representação discente, aqui por mim, Yara e Renata, a gente proporciona esse espaço de debate, de encontros virtuais neste momento, para a gente apresentar trabalhos, dialogar e conhecer os colegas aqui de Ciências do Sistema Terrestre, e divulgar nossas pesquisas, tanto para o corpo discente, para o corpo docente, também para a comunidade do INPE e a comunidade externa como um todo. Então, esse ciclo se iniciou já há alguns meses, a gente já tem algumas palestras que acontecem todo mês. Esse ano são quase 2 por mês, né? A gente fez uma pausa agora em julho, estamos retornando com a palestra do Rodrigo. E eu convido a todos, então, quiser saber mais, quem quiser conhecer mais, saber mais informações, clique aqui no site do evento, que a gente vai colocar aqui no chat, divulguem também para a comunidade, para os colegas, e a gente vai com seminários até novembro, também na sequência. Bom, hoje a gente tem a fala do Rodrigo. Para quem não conhece, o Rodrigo é da casa aqui, é do CST. E, bom, Rodrigo se graduou em meteorologia, tem mestrado em engenharia civil e engenharia ambiental na COP, no Rio de Janeiro, e fez doutorado em meteorologia aqui no INPE. Atualmente ele é da casa aqui, faz parte do LABREM, para quem não conhece, é o Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia, e vice-chefe da nossa divisão. Ele participa de uma série de projetos dentro aqui do INPE, principalmente aqueles relacionados à modelagem computacional, modelagem atmosférica, meteorologia e climatologia aplicada e meteoceanografia, assim que fala, Rodrigo? Meteoceanografia, isso mesmo. Maravilha. E, bom, atua especificamente com temas de fontes renováveis de energia, radiação solar, aerossóis atmosféricos, meteorologia de mesoescala, entre outros temas. E a ideia hoje da fala é trazer um pouco mais do seu trabalho, dos seus projetos e do Labrem como um todo, a participação do Labrem dentro da divisão e dentro da ciência do sistema terrestre como um todo. Para quem para os alunos aqui, para os discentes da pós, não se esqueçam de colocar o nome, número da matrícula, assim como vocês já estão fazendo agora, no começo e no final, para registrar a presença. Para quem não for da PG, for de fora e precisar de certificado, também nos avise, mande e-mail ou registre aqui no chat também, que depois a gente pode providenciar. Acho que são essas informações. Rodrigo, fique super à vontade, a palavra está contigo agora. A gente usualmente faz uma fala de 40 minutos, fique à vontade para discorrer. E no final a gente faz uma sequência de perguntas, as pessoas vão registrando as perguntas aqui no chat, a gente organiza e depois comenta. Tudo bem? Beleza. Mais Beleza, uma vez, então, Sérgio. muito obrigado, fica à vontade. Cara, eu que agradeço. Boa tarde a todos, a todos. Agradecendo, né, pelo convite feito por vocês, né, em especial você, Sérgio, a Renata e a Yara. Aquilo que a gente estava conversando aqui em off, né, no backstage aqui antes, né? Acho que uma das coisas mais legais do ciclo de seminários é não somente aproximar as pessoas daquilo que aquilo que a gente faz dentro da casa, né? É uma divisão super interdisciplinar e às vezes a gente tem dificuldade não só em conhecer o que os colegas estão trabalhando e às vezes até entender um pouco o que eles estão trabalhando, né? E é parte do desafio dessa nova ciência, né, que a gente tá vivenciando, né? Então, assim, sem ter muita certeza do público, eu preparei um material que começa de informações mais básicas, mas que a gente vai subindo um pouco de nível à medida que a gente vai avançando.
Minha conexão deu umas engasgadas hoje pela manhã, eu vou pedir licença para vocês para fechar a minha câmera, tá? Já que eu estou projetar a imagem, mas vamos ficar por aqui. Vocês me confirmam se o compartilhamento chegou e, consequentemente, a Sim, minha apresentação. está começando aqui. Pronto, para mim já está funcionando. Legal. Beleza, deixa eu organizar isso aqui. Agora sim. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez, né? Eu estou aqui para apresentar um pouquinho para vocês as nossas atividades, né, enquanto Labrem, dentro da DIAV e o que a gente também acaba atuando externamente, né? Então, preparei uma agenda que a gente inicia com tópicos básicos, passa um pouquinho por transição, matriz energética, elétrica, fala um pouquinho da propriedade e das ferramentas de suporte, um pouco, logicamente, né, se a gente está dentro de uma divisão que se propõe a tratar de clima, de alguns estudos que a gente tem trabalhado no clima também, né? Então, assim, para quem é da casa, não tem muita novidade, né? Nós somos a divisão de impactos, adaptações e vulnerabilidades, né? É uma divisão extremamente interdisciplinar, né? A gente está dentro da Convenção Geral de Ciências da Terra, né? E o nosso principal foco, né? O nosso principal objetivo é gerar conhecimento interdisciplinar, né? E esse conhecimento, ele tem foco no desenvolvimento nacional, para que a gente possa buscar uma redução dos impactos ambientais, né? Não só no Brasil, mas, por que não dizer, né, de uma maneira ambiciosa até no mundo, né? Então, a gente fornece informação técnico-científica de qualidade, que a ideia é orientar a política pública, né, que estejam relacionadas ou direcionadas para a mitigação e adaptação às mudanças do clima. A nossa divisão, ela é isso, né? Ela é interdisciplinar. E aí, quando a gente começa a falar de mudança do clima, a gente não tem como falar de gases de efeito estufa, né, pessoal? Falando especificamente do carbono, a gente tem o carbono como sendo sempre mencionado por conta nem tanto da capacidade dele de reter esse calor, de segurar esse calor, mas pelas concentrações dele na atmosfera, né? Não tem como negar que ele é o mais abundante dos gases de efeito estufa, é, juntamente com o vapor d'água, que não é maléfico assim, né, você não pode dizer. Mas é uma coisa que é claro, que a gente precisa mencionar sempre, é que o efeito estufa, né, ele é importante e ele é um efeito natural. O problema não é o efeito estufa em si. O problema é quando a gente tem uma concentração que faz com que esse efeito estufa seja muito intensificado, né? Sem efeito estufa, a gente não ia conhecer a Terra como a gente conhece hoje, né? A temperatura média seria alguma coisa próxima de 18 graus negativos, né? E aí, de uma maneira bem clara, quando a gente olha registros do passado, né, esse gráfico aqui ao lado demonstra bem isso, né, um gráfico que tem um histórico de 800 mil anos, a gente vê que temperatura e CO2 andam de uma maneira bem correlacionada, né, isso parece estar realmente associado. E a grande preocupação nessa lógica toda é que nem tanto os números o fato de você ter tanto carbono, dos ciclos serem variáveis como eles são, mas os números que a gente vem chegando, né? A gente nunca subiu de uma maneira tão rápida, né, nesse período histórico, quando a gente chegou perto de 410 ppm, né, em 2019. São números bem importantes e isso parece, sim, estar relacionado com a atividade antrópica, né, em seus diversos setores. Daí, quando a gente passa a olhar os setores, situando dentro desse contexto, a gente olha as emissões, o padrão de emissão do mundo, né? E a gente vê que o setor que mais emite, né, seria exatamente o setor de energia, né? Colocado aqui como produção de eletricidade e produção de calor, né? Já o portfólio de emissões da gente, né, bem único em relação ao mundo, né? A gente tem um padrão muito nosso, né? E aí, sem entrar muito nos métodos de cada um desses setores, né, porque a gente tem uma questão metodológica aqui, a gente vê que mudança do uso do solo e agropecuária são os nossos principais emissores, né? Em terceiro, a gente tem
a energia, né? Mas a demanda energética ela também vem crescendo ao longo dos anos, né? E então a gente entende que a gente tem que ter uma preocupação também do setor de energia em relação às emissões, né? A gente está em terceiro lugar nesse processo todo. Então, a gente já pode entender, né, já pode ver que a gente tem a preocupação de atender essa demanda de uma maneira que seja sustentável, né, com a baixa emissão de carbono. Então, tem uma frase que o Wayne usa muito, né, assim, ele fala que a idade da pedra não terminou porque a gente ficou sem pedra, né, mas ela termina porque bronze, ferro, né, e outros materiais, eles acabaram sendo substitutos melhores, né? Da mesma forma que petróleo e gás natural, eles vão ser substituídos não necessariamente porque vão acabar, mas porque a gente vai precisar buscar substitutos que sejam mais baratos e mais eficientes, né? Então, quando a gente pensa em fonte renovável não despachável, a gente ainda tem alguns obstáculos, né? Uma das visões recorrentes no setor é que eólica e solar, por exemplo, eles não seriam confiáveis por conta de haver essa variabilidade, né, e de a gente não ter uma informação segura sobre a disponibilidade dela. Mas, por outro lado, a gente tem uma pressão pela inserção dessas fontes, e ela está vindo, principalmente quando a gente fala de Europa, por conta de questões econômicas, né? O mundo lá fora já começa a pensar numa retomada pós-Covid, né? E esse tipo de iniciativa, iniciação das fontes, pode começar a aparecer de maneira mais forte por conta disso. A mudança climática ela é uma grande preocupação, né? Tem essa charge do Economist bem em especial, eu achei bastante interessante, porque se hoje a gente está batendo cabeça, né, lutando muito forte com esse oponente que é a Covid, isso é só o card preliminar, né? A gente tem uma luta gigante ali dentro para passar por cima, que está relacionado com a mudança do clima, né? A gente tem um desafio gigante no planeta, principalmente quando a gente considera que as pessoas não vão sofrer da mesma maneira, né? Essa a, a, toda a questão, toda a problemática que a mudança do clima traz, ela certamente é pior para os países que são mais pobres, né? As nações que ainda estão, inclusive, em desenvolvimento, não necessariamente pobres em si. Mas essa recuperação econômica, como eu estava mencionando, né, principalmente quando a gente pensa um pouco fora do Brasil, ela já está sendo trabalhado, né, e isso certamente vai ser inserido, né, com a indústria de energia no centro desse debate, tá? E se a gente pensa que a gente precisa descarbonizar a economia, a gente precisa descarbonizar os setores como de transporte, como indústria, e o setor energético tem um papel fundamental nisso, né? Como eu falei, né, a gente vê que o mercado europeu já colocou as renováveis, né, por uma motivação que seja ambiental, por uma motivação que seja econômica, não interessa, né? O fato é que isso vai acontecer, tá? E aí essas iniciativas de sustentabilidade, elas vão ser inseridas nessas recuperações, né, com o setor financeiro já olhando para isso até antes do Covid, né? Então, tem várias empresas que já planejam ser carbono negativo, né? Até retirar o carbono que elas emitiram ao longo dos anos. Enfim, olhando para como é que essa economia foi, é, é, foi um dos pontos que afetaram, né? Que geraram esses efeitos de mudança do clima, tá? E aí a gente olha um pouquinho para a gente, né? Quando a gente começa a falar da nossa matriz energética, né, a gente vê que ela tem aproximadamente 45% de recurso renovável, né, e outros 55% de não renovável. E se a gente for olhar com um pouquinho de calma, né, se for olhar para o resto do mundo, a gente vê que a nossa matriz ela tá de certo modo de parabéns, porque a matriz mundial ela fica com alguma coisa perto de 80% de energia não renovável, né? Aí, quando a gente passa pela nossa matriz elétrica em si, a gente vê que a gente tá bem de verdade, né? E o bem, né? O Balanço Energético Nacional, né? Que é um dos documentos que a EPE produz anualmente, né? Eles mostram que a nossa matriz ela tem alguma coisa perto desses 80% de energia limpa, com a fonte hidráulica, né, dominando a nossa matriz.
E o problema é esse, né? A gente tem muita ficha nessa mesma aposta, né? A gente tem a hidráulica como sendo a nossa fonte segura, mas ela depende dos regimes de precipitação, né? E aí a gente passa por parte daquilo que está acontecendo hoje, né? Então, esse é outro dos aspectos que a transição energética, né? E quando a gente pensa no aumento de demanda que está para vir, ele se torna importante, né? A gente está perto do nosso limite, né, de geração, e a gente precisaria colocar outras soluções que fossem limpas, né, para manter a nossa matriz elétrica e, de certo modo, até a matriz energética no mesmo patamar. Então, a gente tem franca ascensão aí já há algum tempo nas fontes solar e eólica, né, até por conta da nossa abundância de recursos, né. A gente tem outra série de recursos, né, biomassa, fontes oceânicas, que a gente pode citar maremotriz, ondas, correntes, enfim, tem uma série de fontes energéticas disponíveis, né, que a gente até brinca, né, que Papai do Céu deve ser mesmo brasileiro pela quantidade de opções que ele nos oferece. Tá? E aí a gente está falando, né, apesar do número ser pequeno lá da fonte solar, quando você olha a participação dela na matriz, é impressionante o crescimento da fonte solar nos últimos anos, né? A gente vê que ela é hoje uma das queridinhas, né? Uma das meninas dos olhos, né? Da matriz, e se fala muito da fonte solar, e esse gráfico aqui da vez solar mostra isso, né? A gente vê que até 2012 a gente tinha alguma coisa perto de 7 mega e hoje a gente está chegando perto de 10 giga. Isso é um número bastante relevante, né? E boa parte dessa geração solar, ela vem da geração distribuída, né? Que foi muito favorecida com a resolução ANEEL A482, né? Onde você consegue gerar para você e colocar o excedente de volta na rede, né? Então, isso tudo é muito bom, né? Já a fonte eólica, né? A gente... Opa, acho que eu passei mais aqui. Peraí. A fonte eólica a gente já tem um histórico mais antigo, né? Ela foi impulsionada desde 2005 por conta do Proinfa. Então, a gente já tem um desenvolvimento maior, uma participação maior na matriz. Tá? Inclusive, esse gráfico aqui da Beólica, ele já mostra até uma projeção de 24 GB para 2024. Tá bom? Bom, e aí quando a gente fala em projeção, outro documento que é muito legal dos estudos da EPE é exatamente o PDE, que nesse caso aqui agora a gente está, o documento em vigor é o PDE 2030, né? Eles estão indicando claramente, né, um aumento da participação das fontes solar e eólica, né, alguma redução da fonte hídrica com uma redução um pouco mais consistente da fonte térmica, né, que ainda é considerada, ainda é colocada, né, como sendo uma das fontes de estabilização desse processo, né. O que é muito relevante aqui nessa avaliação que eles estão fazendo do PDE é o crescimento, né, a compensação da participação da fonte hídrica também, de certo modo, com a inserção da autoprodução, né, de fontes renováveis, né, onde a gente considera aqui também essa geração distribuída, tanto de eólica, solar ou de outras fontes, né. Então, a gente passaria de 6% para 14%, que continuaria sendo bem relevante. Tá? Bom, eu também gosto muito desse slide, é outro dos slides que o chupinho das apresentações do Enio, né, porque ele coloca a gente dentro do que seria a cadeia de conhecimento da fonte renovável, né, fazendo um paralelo com uma outra cadeia que é muito bem conhecida, né, estabelecida, que é a cadeia de exploração do petróleo. A gente seria, né, o equivalente à prospecção, né, do que a gente consegue gerar enquanto Labrem, né, para o que a gente consegue oferecer. O fomento de política está muito direcionada para a quantificação, né, e para potenciais efeitos do tempo e do clima nessa disponibilidade, mas isso também está, de certo modo, né, eu coloquei até aqui marcado de um jeitinho diferente, né, rachurado, que a gente também tem uma participação no que seria a exploração, quando a gente desenvolve algumas das ferramentas que facilitam, né, o uso e a extração desses recursos em si, né? E aí a gente traz esse conceito de meteorologia da energia, né,
que é um dos principais enfoques do nosso laboratório, e trata exatamente disso, né, de como a meteorologia pode contribuir para entender a variabilidade e também a disponibilidade dos recursos, em especial o recurso solar e eólico. Logicamente, também, quando a gente está pensando na disponibilidade, por exemplo, hídrica, tá? Então, além de trabalhar com clima e com tempo, a gente também, né, dentro do Labrem, atua dentro da previsão de curto prazo, geração solar e eólica. A gente faz essa relação entre a disponibilidade de energia e as mudanças do clima, né? Além, logicamente, né, de manter estudos e redes de observação, caracterização, modelagem desses recursos que a gente está mencionando. É isso que o Labrem faz. Tá? Então, quando a gente fala em atividade observacional dentro do nosso grupo, a gente tem a rede sonda, né, que é o Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais, né, isso que sonda significa, tá? É uma iniciativa onde a gente está colocando a infraestrutura física, né, à disposição para a gente ter um levantamento, né, uma base de dados, né, que pudesse ser oferecida para fomentar os recursos de energia solar e eólica no Brasil. E, assim, é bem difícil, né? A gente mantém os trancos e barrancos ali, foi um esforço que foi iniciado pelo Enio por volta de 2000, entre 2002 e 2004, tá? A gente nunca teve financiamento institucional em si, então a gente está sempre correndo atrás de projetos de P&D, projetos de pesquisa em especial, que a gente conseguisse manter essa rede de alguma maneira, né? E a gente, né, coordena esse esforço dentro do escritório, né, aqui dentro do INPE, mais o nosso corpo técnico de bolsista que literalmente transpira, né, para manter tudo isso funcionando. Marcelo e Guilherme, eles são o coração da Rede Sonda. Sem eles, a gente não teria essa rede hoje operando, né? O mapinha aqui ao lado, eu acabei esquecendo de falar, trata exatamente da disposição das nossas estações pelo Brasil, né? A ideia era que a gente conseguisse mostrar, né, ou pelo menos ter caracterizado os diferentes climas brasileiros. Uma estrelinha aqui para Santarém, que é exatamente essa estação que está aqui ao lado. Foi a última instalação da gente, né? Os meninos ficaram quase 45 dias em Santarém, no meio da pandemia, mas foi um sucesso a instalação da estação. Tá? Bom, e um dos usos, né, desses dados, se não um dos principais usos, né, o principal uso é justamente a validação de modelos, né? Eles são esses modelos que vão permitir que a gente faça uma melhor caracterização do nosso potencial, principalmente quando a gente está falando de distribuição espacial, né? Então, né, as publicações do Atlas Brasileiro de Energia Solar, né, a primeira edição que foi em 2006 e a segunda agora em 2017, elas são resultados das simulações do nosso modelo de transferência radiativa, né, do Brasil SR, um código nosso que é rodado a partir de imagens de satélite. A segunda edição ela teve diversas melhorias implementadas, né, mas também ampliamos o período de estudo, então ele é bastante robusto para esse tipo de aplicação. A gente tem 17 anos de dados, né, e as publicações trouxeram muita visibilidade para o INPE, no setor de energia. Essa visibilidade a gente acabou transferindo, né, para organizações como o EPE, o ONS, CCE, assim, entre vários outros, né, em especial o EPE, né, Empresa de Pesquisa Energética. Eles nos veem como parceiros muito próximos, já a gente está sempre sendo demandados e trabalhando de maneira bem estreita com eles. Muito, muito legal isso para a gente, para o INPE como um todo, né. E fazendo um adendo especial do Brasil SR, está aqui a carta, né, de radiação global média horizontal. O modelo Brasil SR, ele utiliza essas imagens de satélite, né, tem um código que é baseado nas imagens e em dados climatológicos, né, a gente passa por um processo de preparação para até efetivamente rodar o modelo.
Na validação que a gente tirou para o Atlas, por exemplo, a gente conseguiu números bem interessantes, né, para essas estimativas, que estão muito dentro daquilo que se teria hoje, de certo modo, até com as observações que estão disponíveis. Tá? Bom, aproveitando, eu pedir desculpas a você. É home office, né? Minha filha está em aula aqui. Eu estou de fone e estou ouvindo os gritos dela. Acho que vocês estão ouvindo também. Não, tudo bem, Rodrigo, sem problema. Mas, Tá tranquilo. enfim, e aí quando a gente parte para os estudos de levantamento eólico, né? Tanto onshore quanto offshore, a gente também atua nessa área, né? Inclusive, a gente tem uma revisita aos valores que existem hoje na literatura, né? Inclusive, o principal deles, né? Que é o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, um estudo ainda de 2001, que a gente revalidou e refez as estimativas para valores de vento a 100 metros, né? Inclusive, essa foi uma das contribuições da gente, da Rede Clima, né? Tanto do potencial eólico onshore quanto offshore. Chama a atenção para a gente, assim, certeza, né? As diferenças entre os resultados, né? Mostrando que esse tipo de modelagem não é uma modelagem fácil, delicada, extremamente delicada de se fazer, né? E mostra a complexidade desse tipo de estimativa, que, de certo modo, é até mais difícil de ser feita do que a estimativa solar. Né? E aí, né, voltando para a meteorologia da energia em si, né, o que é que diz essa prospecção da gente? Né? Ela fala que a gente tem elevados potenciais, né? Isso todo mundo fala, né? Mas no caso da solar, é interessante mencionar que os nossos menores números, né, eles são maiores, por exemplo, que os valores médios na Alemanha, né, que a gente sabe que é um dos países que faz um uso mais extenso dessa fonte, né? Então, a gente tem elevados potenciais da costa, né, quando a gente fala da fonte eólica, né, principalmente no Nordeste e no Sul do Brasil, mas o interior do Nordeste também é elevado, e a gente percebe aqui que tem uma região em comum, né? A gente chama até essa região aqui de cinturão solar, mas a gente percebe que existe uma área em comum, né? E aí, se a gente vê áreas em comum, a gente não pode deixar de pensar em variabilidade do recurso, né? Mas as oportunidades também da complementariedade, né? E esse gráficos bem legais, né? Que mostram, quando a gente está falando em ser complementar, quais seriam essas possibilidades, por exemplo, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, a solar eólica, né? Então, se eu tenho um vento calmo no Nordeste, onde no Brasil a gente tem a possibilidade de ter muito sol em outra região para poder compensar essa geração eólica que não está acontecendo, né? A hidroeólica também é outra bastante interessante, né? Se eu tenho uma diminuição na vazão em determinado rio, onde que eu tenho possibilidade de ter vento mais intenso, né? Com uma escala um pouco maior de tempo. Ou mesmo quando a gente está falando, pensando bastante, né, na hidro solar, né? Se a gente tem uma vazão baixa em determinada bacia, onde é que eu tenho mais sol? Né? Eu consigo mesmo, nesse mesmo local, aproveitar melhor o sol, já que ele tem pouca chuva nessa região, né? Então, todas essas possibilidades, elas acabam reforçando um conceito importante, que é o de segurança energética. Tá? Parte dessa nossa segurança energética está relacionada não só com o fato de a gente ter uma matriz, ou possibilidade de ter uma matriz bastante complementar, mas também com a possibilidade de transferência da energia que a gente tem gerado, né, em outras regiões, né. Então, a gente tem aqui no Brasil o SIN, né, que é o Sistema Interligado Nacional, ele acaba permitindo que a gente tenha uma geração remota, né, inclusive nesses últimos meses, até onde eu tenho acompanhado, boa parte do eixo sudeste aqui, a gente tem recebido energia gerada nos subsistemas norte e nordeste, né, para tentar equilibrar. Mas o grande problema, por exemplo, em relação a isso que a gente está vivenciando hoje, é que o grande reservatório do nosso sistema está aqui no sudeste, alguma coisa perto de 70% da nossa bateria, né, se dá para a gente chamar assim, né, as nossas hidrelétricas, elas acabam estando por aqui, por essa região. Tá? Aí pensamos no que a gente está falando de complementariedade de fontes, né? E quando a gente fala em ser complementar, a melhor situação que a gente imagina é aquela, se um está diminuindo, a outra tem que estar aumentando, né? Então, uma escala diária, você pensar entre a fonte solar e a fonte eólica, logicamente, né, o mais legal seria quando a gente tivesse um aumento da intensidade do vento à noite, né, já que durante o dia é quando a gente tem o sol, né? Se a gente for pensar na escala mensal, né, como a gente acaba vendo nesse gráfico aqui do lado,
o ideal seria que a gente tivesse regimes que se complementassem, né? Quando um estivesse cedendo, o outro estaria aumentando. E aí, sazonalmente, as coisas estariam equilibradas, né? Esse estudo, por exemplo, aqui a gente mostra, né, faz uma análise aqui, tá, passando, estou mexendo no mouse, eu estou passando, daquilo que seria um P75, né? Fez uma sobreposição do P75 solar eólico, né? E aí a gente verificou qual que seria uma combinação interessante entre essas fontes, né? Qual que traria uma maior confiabilidade à geração. E aí a gente viu, né, que até por conta até do próprio perfil, né, do que a gente experimenta lá em Petrolina, a gente teria uma variação, a variabilidade solar menor seria mais interessante na hora que você está tratando de definir como é que seria esse seu empreendimento, né? Então, esse tipo de combinação ideal, ela vai variar muito da escala de tempo que você está analisando, né? E, no final das contas, acaba sendo uma decisão pensada junto com o pessoal da operação, né? Mas oferecer esse tipo de análise é muito legal, né? É relevante para você definir como você teria um lugar tipo esse aqui, né? Que é o complexo de cogeração de fontes, né? Fica lá em Pernambuco. A gente tem duas usinas fotovoltaicas de 11 mega, eu chego a somar 11 mega, melhor dizendo, junto com um parque eólico de 80, né? E aí esse parque aqui é um complexo lá da Enel, em Paulo, tá? De novo, a figurinha do sistema interligado aqui só para rachurar para você quais que seriam, né, os quatro subsistemas, né, destacando que a gente tem uma importante característica da fonte hidráulica, que é essa, né, de ser bateria de sistema, né? A gente é agraciado por ter disponibilidade hídrica. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Disponibilidade hídrica abundante, né? É, e ela acaba sendo a bateria do sistema, né? Agregando o que a área de energia chama de efeito portfólio, tá? E legal, quando a gente está pensando na complementariedade solar hídrica, né? Teve uma, uma, uma questão que apareceu quando a gente estava elaborando o Atlas Solar, né? Essa segunda edição de 2017, quando a gente aumentou a resolução, a gente aumentou o tempo de, de, de imagens de satélite, né, as nossas simulações em si, a gente percebeu que os rios, né, eles apareciam, né, isso aqui é uma imagem do Node, só para ilustrar melhor, mas eles apareciam como sendo áreas de maior radiação. E a gente pensou, será que é algum bug no modelo? O que está acontecendo? Porque a gente mudou a resolução, e a gente foi olhar depois os resultados das simulações e a gente percebeu procurando outras fontes, que era isso mesmo, né? A gente tinha uma menor cobertura de nuvens quando a gente passava por regiões onde a gente tinha grandes massas d'água. E aí, a parte um pouco da meteorologia, de novo, né? O que é que a gente tem? A gente tem um efeito de subsidência ali, um mecanismo de brisa, né? Quando a gente pensa nos grandes lagos de hidrelétrica, de brisa lacustre, né? E aí a gente pensou, mas vem cá, qual é o efeito final disso na produção e no custo, né, da energia? Será que a gente pode aproveitar isso, né? Então, a gente publicou um outro artigo no ano passado, né, focado no Lago de Serra da Mesa, que a gente mostra como é que esse processo acontece. A gente percebeu, né, avaliou e viu que isso está bem claramente definido, principalmente no período vespertino, né? Então, a gente tem menor nebulosidade quando a gente passa por áreas de grandes massas d'água. A gente está com outro estudo em andamento, onde a gente está quantificando isso para vários outros reservatórios, para conseguir fazer essa avaliação de uma maneira mais efetiva. E aí abre outra janela de oportunidade, né? A gente pensa nessa complementariedade solar hídrica, né? E uma das questões que estão muito na moda, né, tem se falado muito, é justamente a fotovoltaica flutuante, né? Os painéis nos grandes lagos, né? E aí a gente tem, né, uma complementariedade que é horária, né? Enfim, questão de dia eu posso gerar solar e à noite eu posso gerar mais hídrica, né? Sazonal, quando a gente pensa que quando tiver em período de seca, a gente gera maior energia por conta dos mecanismos fotovoltaicos flutuantes, né?
ava- acaba tratando bem a questão da intermitência, né? Então, você tem um melhor uso da área dos reservatórios, né? Você coloca essas suas usinas dentro do lago, onde, a princípio, é uma região que você não está utilizando, né? É, a gente tem outros mecanismos que são relevantes, como, por exemplo, o aproveitamento da infraestrutura. Mas a gente tem prós e contras, né? Uma tecnologia que, por exemplo, tem uma manutenção mais cara, algum risco de colocar esses equipamentos nos lagos, né, por conta de acidentes. Você tem água suficiente disponível para lavar os painéis, mas, por outro lado, você tem uma maior quantidade de sujeira gerada pelos animais. Enfim, isso tudo está sendo muito, muito avaliado, né? E aqui o exemplo também de uma usina piloto em Sobradinho, né? Esse tema já é análise da gente por algum tempo, né? Desde algum tempo a gente tem trabalhado nisso. Já foi tema, por exemplo, do tese de doutorado da Maria Francisca, e agora a tese da Érica foi defendida esses dias, alguns de vocês devem ter acompanhado, e ela investigou outros aspectos, né, relacionados à geração híbrida, mas no contexto mais de garantia de energia e de segurança hídrica também, né, numa abordagem bem próxima do Nexus, né? Assim, não vou entrar em todos os critérios, vou falar rapidamente, senão vou fazer a apresentação do doutorado dela de novo, mas assim, ela mostrou como São Francisco está inserido, né, dentro da região, com aspectos muito profundos, né? Ele fomenta o consumo de água nos diversos usos, né? Essa é uma temática que a gente tem utilizado também no Nexus, né? Mas é marcado também por conflito, né? A gente tem atividades como a agricultura, né, que utilizam quase que 3/4 da água que a gente teria disponível no rio, e isso conflita com o abastecimento, né, mesmo com a criação de animais, enfim, né? E aí ela utilizou, né, ela optou pelo reservatório de Sobradinho, né, por N motivos, né, pela relevância que tem na região, pela capacidade de armazenamento e de geração, a posição em relação à bacia, e até por ter esse projeto esse piloto de flutuante que a gente tinha colocado há pouco, né. O trabalho dela partiu do conceito Nexus, né, mas ela tinha essa visão conceitual global, né. Então, a proposta veio da inserção da fotovoltaica, teve o objetivo de avaliar esse estoque, né, disponível, com diferentes cenários de geração fotovoltaica, diferentes tamanhos de sistemas, atendendo aos diversos usos. E aí a metodologia dela teve o uso da modelagem pelo WIP, né, que é um software que vai fazer essa consideração de características relevantes, como as entradas e saídas de água no sistema, por diversos motivos, né? Ela construiu um modelo, né, de 99 a 2018, né? E daí ela iniciou quantificando essa equivalência entre as fontes e os cenários, né, de flutuante, definiu regras operativas, né, simulou os cenários de 2009 a 2018, aí ela, a partir de 2009, porque foi a última vez que os reservatórios estiveram cheios, né, entre aspas, e a partir daí ela quantificou indicadores de água e de energia, né. E aqui ela mostra, né, considerando uma vazão de 800 metros cúbicos por segundo, né, como sendo a vazão mínima, né, que dentro dos cenários que ela tinha colocado, né, a, as fontes, os cenários de fotovoltaico por 50 e com 100 mega não seriam suficientes, né? Então, eles não permitiriam que água fosse acumulada no reservatório, né? E aí, analisando a cada ano os resultados que ela teve de geração, né, a gente vê que a geração fotovoltaica ela foi menor nos primeiros anos, mas depois, com a água que se conseguiu acumular por conta dessa economia gerada pelos sistemas fotovoltaicos, ele passou a ser maior nos anos seguintes, né? Inclusive, isso teria sido positivo, porque você teria, né, uma geração, um acréscimo de geração no sistema em anos que foram bem difíceis, né, por conta da seca, tá? Aí ela fez também uma quantificação em relação à área que seria ocupada por cada um dos cenários, né? Que poderia se ter uma área que variava de 3,2 km² até 12,7, né? E mesmo essa área aqui de 12,7, né, mesmo considerando a área de Sobradinho, quando ela está dentro do volume morto,
a gente teria alguma coisa perto de 1% do tamanho do reservatório. E aí, para quantificar, mostrar isso, né, só para ilustrar, a gente vê aqui esse quadrinho aqui no canto, aqui, quando se colocaria esse giga, aqui você teria, que seria o maior cenário, você teria alguma coisa dentro de 1% da área preservatória. Então, assim, esses cenários dela, né, com a adição das usinas flutuantes, a gente teria aumentado a segurança hídrica, energética, ecológica, né, mantendo o vazão, gerando mais energia, mantendo a segurança hídrica da região, além dos ganhos expressivos, né, na geração, quando a gente está falando dos anos mais críticos de seca. Né? A gente teria menos problemas relacionados aos impactos sociais, ambientais e mesmo financeiros. A gente viu que os valores estariam dentro de viabilidades técnicas e financeiras que seriam aderentes àquilo que estava relacionado com o que está sendo planejado para o Brasil. Tá? Entrando um pouquinho mais na área de subsídio à exploração, é certamente uma área que de interesse para todo mundo, é a geração solar para o pessoal que tem Rodrigo, empreendimento. Oi. só para avisar, a gente tem mais um tempinho aqui, mais uns 10 minutos, tá? Beleza. Valeu. Vou precisar correr um pouquinho aqui. Falou. Acabei falando muito devagar. Não, sem problema, vamos indo. Então, certamente uma área que é de interesse, né, para quem tem empreendimentos fotovoltaicos é a previsão de curto prazo, né? Tanto para a operação quanto para o planejamento. Né? Essa metodologia, por exemplo, ela foi base de um dos P&Ds que estava rodando até o final do ano passado, né, onde a gente, combinando diferentes metodologias, a gente teria um resultado bem interessante para a previsão, né? Então, a ideia aqui era a gente fazer previsão de até 72 horas, né? As previsões mais curtas a gente parte para uma abordagem que utilizaria câmeras imageadoras do céu, né? Isso a gente faria uma previsão de até 30 minutos, né? Um horizonte de 36 horas a gente utilizaria Cloud Motion Vector quando a gente trabalharia com imagens de satélite, né? E a partir daí até 72 horas, que foi o foco desse estudo, modelo de método de previsão do tempo com as saídas ajustadas. E falando um pouquinho dessas metodologias, né? O Cloud Motion ele é utilizado quando a gente está trabalhando com técnicas de identificação da nebulosidade, e aqui a gente ilustra, por exemplo, uma dessas técnicas, né, que é o Cloud Motion sendo detectado por Blackmagic, né? Então, a gente define uma área de busca, dentro dessa área de busca a gente tenta encontrar aquela feição da imagem do tempo anterior, e aí a gente define um cálculo de velocidade, né? Os resultados dessa abordagem foram bem interessantes, né, onde para até 30 minutos a gente teve imagens que seriam até 80% similares ao mais mostrado. Eu não sei se... Bom, deixa eu passar rapidinho aqui, só para vocês entenderem um pouco desse resultado. A gente tem aqui à esquerda, né, a imagem real, e à direita a gente tem, né, no centro aqui, e à direita o modelo em si, como é que a técnica acaba identificando as feições e colocando as imagens seguintes para servir como previsão e alimentar, então, o nosso modelo de transferência radiativa. Opa, deixa eu fazer volta aqui. Tá? Depois, só exemplificando, o BZCR, aquele modelo que eu mostrei há pouco, a gente tem imagem de satélite, né? A partir daí, a gente identifica a nebulosidade, a gente gera essa previsão, então a gente substitui essa imagem de satélite, colocando de volta o modelo para rodar com a previsão gerada por uma imagem que é sintética, né? Então, isso é bastante interessante. Então, modelos de mais escala, né, a gente teve resultados importantes obtidos utilizando técnicas de pré-processamento, né? Essas técnicas elas estão relacionadas com o aprendizado de máquina, né?
para a gente, em especial, a gente teve números bem interessantes quando a gente utilizou o Gradient Boosting, né? Que é um algoritmo de árvore de decisão que foi implementado a partir da biblioteca XBoost, né? Vocês percebem aqui que a gente teve um ajuste bem mais interessante comparados com outras técnicas, como uma regressão direta e mesmo o uso das redes neurais. Eu acho que um dos últimos pontos que eu tinha marcado para colocar, para comentar com vocês, seria apresentar esse estudo que a gente fez, inclusive, com o pessoal da EPE, né, que avaliava os impactos das mudanças do clima nos recursos eólicos solar, né? Então, assim, esse tipo de estudo você percebe com muita frequência na literatura quando a gente tem as simulações dos modelos climáticos sendo corrigidas por reanálise, mas a abordagem que a gente fez foi tentar corrigir a reanálise e, de certo modo, até combinar, né? Buscar identificar entre elas quais seriam as melhores ou mais adequadas para a avaliação do recurso, né? E aí a decisão que a gente tomou foi de tentar combiná-las entre si, né? Então, a gente pegou ERA5, CFSR e EMERA2, a gente fez uma combinação entre elas, corrigindo os resultados através de dados de superfície, né? A gente gerou uma base nova a partir de regressão linear múltipla, conseguindo ajustar parâmetros de forma e escala, de uma maneira que a gente utilizasse a combinação delas como sendo uma climatologia. A partir dessa climatologia, que foi essa aqui que a gente obteve, com a variabilidade interanual bem dentro do esperado, né, coerente com o que acontece de verdade, a gente conseguiu gerar uma base e que ela tem, na verdade, características mais interessantes do que as análises isoladamente, né? Mas, nesse meio tempo, a gente também conseguiu perceber, né, identificar que, por exemplo, no NERA2 a gente teve uma melhor variabilidade sazonal e o ERA5, por exemplo, já representa para a gente uma variabilidade intramensal e horária bem mais interessante, né? Então, a partir daí, com essas bases que foram corrigidas, a gente utilizou modelos climáticos regionalizados, né? O Hatchen, o Miroc e o Canesme, a gente utilizou as saídas deles regionalizadas pelo EPA, né? Corrigiu essas saídas de downscale estatístico e dividiu isso em 3 timelines, né? De 2006 a 2040, 2040 a 70 e de 70 a 2099, né? Então, a gente, para o período histórico, a gente teve fator de escala e fator de forma também dentro do esperado, né? E um dos resultados mais legais são esses mapas de diferença, né? Onde a gente compara a projeção com o período histórico, né? Projeção menos período histórico, e aí a gente vê que essas regiões em vermelho, elas acabam indicando uma diminuição desse valor do fator de escala, que, de certo modo, dá para dizer que seria uma diminuição dos valores médios de vento, né? Essas regiões em azul, elas representam, na verdade, um incremento desses valores. Então, a gente tem que esses modelos, eles acabaram mostrando para a gente um incremento, né, dos meses de abril, outubro, mais para a região central do país, né, e o Ragen acaba colocando isso de uma maneira mais intensa até que o próprio IAL, tá? Outro produto legal é esse daqui, onde a gente sabe, né, que quando a gente está considerando alterações do clima e dos sistemas que vão impactar a América do Sul, né, então você acaba alterando também o ciclo sazonal do vento, né, essas variações de comportamento de sistemas ao longo do ano, a gente espera que a gente tenha aí uma diminuição significativa na velocidade, né? Ou melhor dizendo, né, você pode ter uma diminuição significativa se você altera a, a influência dos sistemas, né, ao longo do que está sendo colocado como resultado da projeção, né? Mas, assim, o que a gente estava tentando avaliar com esses mapas é qual que seria o período onde a gente identificaria os maiores valores de velocidade do vento, né? Então, a gente, identificando esses meses, a gente tentou buscar uma avaliação futura se esses meses iam continuar os mesmos. Então, o que a gente percebeu foi que a gente teve uma tendência geral de que esses valores máximos de vento continuassem no segundo semestre do ano, na maior parte do Brasil,
mas que a gente teria esse pico, né, de 30 a 60 dias antes do esperado, ou seja, você está mudando o teu padrão de circulação de uma maneira que você tem valores mais altos antes daquilo que você espera sazonalmente. Então, a mudança efetiva na sazonalidade da disponibilidade de recursos. Tá? A gente fez isso também com o recurso solar, né, como eu expliquei, só que a gente utilizou uma abordagem diferente, porque na hora que a gente começou a avaliar as análises, a gente percebeu que o ERA5 ele tinha uma maior correlação dos dados. Aqui, ao invés de a gente usar dado medido de superfície, a gente usou o Atlas por dois motivos. Primeiro, que a gente já tinha o Atlas corrigido com dados de superfície, e segundo, que a gente teria uma maior resolução espacial, de certo modo temporal até do que a gente tem. Então, a gente corrigiu apenas o ETA, né? A gente usou o ERA5, melhor dizendo. A gente usou a técnica de mapa de quantio e fez essa correção. Encontramos, né, tivemos uma base, então, de 27 anos do ERA corrigido, e aí, a partir daí, a gente aplicou as mesmas técnicas que eu mencionei há pouco, tá? Do mesmo jeito, né, aqui a gente tem as regiões em vermelho indicando uma diminuição da disponibilidade do recurso solar, e as regiões que estão marcadas em azul, né, a gente tem um incremento desses valores. Né? O destaque aqui vai para as áreas em azul, né, e essa faixa noroeste e sudeste do Brasil nos meses de verão, né, bem aqui nas regiões onde a gente sabe que a gente tem a precipitação, os maiores volumes de precipitação relacionados a eventos, por exemplo, isótopos. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que a gente tem uma menor precipitação, está aumentando o potencial solar. Então, essa é uma consideração bastante relevante. Para final desse estudo, a gente tentou avaliar também tendência de crescimento, né, em relação às projeções, e a gente viu tendência de crescimento da disponibilidade do recurso solar, como eu já mostrei agora há pouco, né, principalmente quando a gente está usando de uma maneira melhor definida, quando a gente está avaliando, por exemplo, as projeções da região sudeste, por conta, inclusive, daqueles dados que eu apresentei agora, no final. Então, é isso, né? Bom, e aí, puxando aquela pergunta norteadora, né, como que a gente vê que essas atividades elas estão inseridas dentro da ciência do sistema terrestre? Né? Como é que a gente percebe o Labrem como contribuidor, né, para as atividades da DIAV? E aí a resposta é muito simples. Né? A gente tenta fomentar a política pública que está relacionada com aspectos diretos da transição energética. Né? A gente busca apresentar soluções onde a gente consiga trazer para, enquanto política pública, uma maior diversificação da nossa matriz energética, por não dizer, da nossa própria matriz elétrica. Né? A gente tenta fomentar que isso aconteça. Isso está totalmente relacionado com o que a gente pode contribuir em relação às mudanças do clima. Então, primeiro, agradecer, desculpa, eu passei um pouquinho mais, passei muito do previsto, e falando, coloquei muito conteúdo, e queria agradecer a vocês por terem assistido, e essas pessoas que elas que fazem o Labrador ser o que é. Tá bom? Obrigado, pessoal. Imagina, Rodrigo, super obrigado. E é assim, né? Na medida que a gente vai se inserindo e desbravando, as coisas vão ficando super interessantes, super cheias de detalhes, né? Então, de fato, a gente poderia ficar conversando horas aqui, né, sobre os projetos. A gente já tem as perguntas aqui, eu vou ler para você, tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Acho que eu vou ler Deixa de eu trás voltar para para isso. frente. Claro. Se eu começar a cortar aí, vocês me avisam. Tá bom. A geração de energia por fonte hídrica pode ter grande impacto ambiental, não só pela inundação de grandes áreas, mas pela emissão de gases de efeito estufa por decomposição de matéria orgânica não retirada. Diante disso, pode-se olhar para a matriz energética brasileira
com real otimismo pela predominância de hidrelétricas? E aí, há estudos e levantamentos de emissões por parte das hidrelétricas brasileiras? Tem sim. Deixa eu aproveitar, né, até para mencionar, enquanto eu estava fazendo mestrado, eu tava na engenharia civil da COP, mas eu estava envolvido como pesquisador no projeto de pesquisa do pessoal do planejamento energético. E era exatamente avaliando o ciclo de carbono nos elevatórios de fogo das centrais hidrelétricas. E aí o que você falou está super certo, né? A ideia era que a gente ia aos reservatórios na estação seca, na chuvosa e na estação de transição, para avaliar a emissão deles, né? E aí acontece sim isso, né? De você tem um impacto que está relacionado. A fonte hídrica, ela é limpa, não dá para dizer que não é, né? Mas ela tem alguma emissão, ela não é 100% limpa, né? E está relacionado exatamente com isso que você mencionou na pergunta, né? A gente tem material em decomposição e aquilo ali acaba liberando mais metano, né, e outros gases de efeito estufa por conta disso. Da minha experiência desse projeto, tá? A gente não trabalha tanto a fonte hídrica aqui no Labrém, eu estou falando do meu passado recente, tá? Está muito relacionado com onde você cria, onde você coloca o teu reservatório, né? As regiões onde a gente teve área alagada com área de cobertura florestal, elas realmente elas tinham maior emissão. Então, sim, mas ainda assim essa emissão ela é considerada, entre aspas, baixa. Os impactos das hidrelétricas são outros. E aí, o Sérgio, inclusive, já também tem história para contar a respeito desse tipo de coisa, né? Mas é isso, não sei se eu respondi. Acho que... Meire, eu esqueci de falar, né? A Meire fez essa pergunta. Depois a gente é, pode colocar algumas referências aqui, Meire, a gente pode disponibilizar também. A outra Legal. pergunta é como que os atores do setor elétrico discutem a questão das mudanças climáticas, principalmente os eventos extremos de seca? Bom, a gente tem duas abordagens distintas, né? A EPE, ela faz esses planos decenais que a gente colocou, né? Eles têm publicações super interessantes e eles já estão começando a considerar, inclusive, a gente tem sido demandado, nesse estudo, por exemplo, a gente colocou aqui, eles inseriram dentro do material que foi gerado, né? E cada um acaba tendo uma abordagem diferente, né? Quando você pensa numa menor escala, e primeiro a gente precisa separar, né, o que a gente está falando de efetiva mudança do clima e o que a gente está falando de variabilidade climática, né? A gente está vendo aí, os relatórios do IPCC mostram que os eventos climáticos, eles tendem a ser mais frequentes, né, e mais intensos, né? E isso certamente pode estar influenciando o que está acontecendo agora, mas quando a gente pensa no planejamento, tem uma outra galera que rodam outros modelos que trabalham com a disponibilidade hídrica para 5 anos, né? Tem um modelo chamado New Wave. Esse modelo é um modelo que esses atores acabam utilizando para planejamento. E aí eu estou falando de ONS, do modelo de CEPEL. O que acontece é que esses modelos eles não consideram variáveis ambientais de maneira efetiva, a ponto de prever esse tipo de variabilidade climática de uma maneira mais assertiva, né? E esse é o problema, por exemplo, da nossa modelagem atual, né? É por isso que alguns desses eventos acabam não sendo considerados da maneira mais efetiva, né? Então, eu acho que alguns aspectos a mudança do clima tem sido considerada sim, e outras nem tanto. A gente precisaria passar por um processo, né, com muito cuidadoso de revisão desses modelos de curto prazo, e eu estou falando de curto prazo como 105 anos, né, que a gente sabe que não é exatamente isso, mas se a gente está falando em clima, é um pouquinho maior, tá bom? Beleza. Eu vou seguir aqui nas perguntas.
E aí, eu acho que uma delas aí você já comentou nessa resposta, né? Como que funciona, como que você percebe a inserção das informações científicas, principalmente do Atlas, ou pelos responsáveis pelo planejamento energético, assim, como que essa informação é aceita ou não? O Atlas é bem legal, né? Porque o Atlas é aquilo que eu estava comentando. Desde 2006, ele virou um documento de referência, né? Quando você tem um leilão, por exemplo, de fonte solar, eles usam os dados do Atlas para dizer qual é o potencial da região, né? Se você vai procurar dentro do setor de energia, são esses dados que são tomados como sendo referência de geração. Então, esse tipo de informação é bem aceito, sim. E é bem aceito, é bem utilizado e é tomado como verdade. Tem até um aspecto que é bem interessante, o que acontece é que esses dados eles foram disponibilizados em uma outra plataforma, né, do pessoal do CEPEL, e aí acontece direto do cara falar assim, eu trabalho com energia solar, mas é muito bom, isso é legal, você trabalha com energia solar? Trabalho com energia solar. Pois é, rapaz, tem aquele site lá do pessoal lá do CEPEL, que eles colocam os dados, aquele dado é muito bom, o dado do pessoal do CEPEL é muito bom. E é o dado do INPE, né? É o dado gerado pela gente. E se por um lado a gente fica super feliz que o dado está atingindo, está sendo utilizado, por outro, o crédito não foi para o INPE, né? E assim, é legal porque já é uma plataforma super, super conhecida e muito utilizada. Mas por outro, né? Assim, por mais que esteja lá, né? O dado, né? O pessoal não faz nada errado, não, mas fica estranho, né? Fica engraçado. Mas por mais de uma vez já aconteceu. Já teve É, trabalho, um congresso científico, onde o cara pegou, comparou, não, eu peguei a base de dados do INPE e a base aqui do pessoal, que eu estou mostrando aqui, essas bases são muito próximas. era a mesma, É né? a mesma, cara. Engraçado. A gente tem mais uma pergunta, acho que é a última pergunta. É, Na verdade, tem a penúltima pergunta. A Gislaine fez uma pergunta sobre a fonte dos dados da matriz elétrica brasileira que você apresentou, que era do bem, mas a gente já colocou o link aqui no chat. Então, eu vou passar para a Isso. última pergunta. E aí, antes, eu vou pedir para a Renata soltar uma pesquisa aqui para os participantes responderem sobre o simpósio. Então, vocês podem responder rapidamente enquanto eu faço essa última pergunta. Então, Rodrigo, é, gostaria de saber mais sua opinião sobre esse discurso de que fonte eólica e solar não são confiáveis barra despacháveis. Pois é, né? Eu acho que isso, na verdade, é uma questão de disseminação de conhecimento, né? A gente vive em épocas bastante nebulosas em alguns aspectos, né, gente? Assim, isso tem sido bastante questionado. Mas, na verdade, a gente precisa separar um pouquinho o que é influência até do próprio setor com o que é, no final das contas, falta de informação, mesmo de disseminação do conhecimento. Acho que a gente falha muito em disseminar aquilo que a gente faz, né? E, e buscar um formato onde essas informações possam ser colocadas de uma maneira mais assertivas é importante, tá? Eu acho que quando a gente fala das fontes, assim, uma das coisas é a gente mostrar que ela funciona, né? O brasileiro ele é muito, ele tem muito essa leitura de que a gente precisa ver para crer, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acabei não mencionando muito, a complementariedade ela é relevante, né? A possibilidade da gente ter geração remota também é importante, mas uma coisa que é tão importante quanto aquilo que eu acho que eu falei só na parte hídrica do efeito portfólio, né? Existem alguns estudos que mostram que, na verdade, você consegue diminuir a variabilidade da geração solar, por exemplo, quando você coloca várias usinas dentro de uma determinada região. E o que é que acontece? Se elas estão ligadas no mesmo ponto, se você tem geração que ela pode ser remota, naquele local que para de gerar porque você tem uma nuvem, você vai ter a geração em outro ponto que não tem nuvem. Então, à medida que você aumenta a quantidade de empreendimentos, você traz esse efeito portfólio e você traz a segurança da geração da fonte em si. Então, talvez uma das maneiras, além da gente disseminar esse tipo de informação, seria exatamente a de conseguir colocar isso numa linguagem que todo mundo consiga aceitar, né?
ter esse tipo de fonte colocada dentro da matriz de uma maneira mais efetiva, ajuda muito. A geração distribuída da solar já está acabando um pouco com esses mitos. Enfim, é um caminho que a gente tem que cumprir, não só enquanto pessoa que está pensando, o grupo que está agindo em prol da inserção e da diversificação da matriz, é a gente enquanto cientista mesmo. O Vinícius comentou aqui, ó, já ouvi dizer que deveríamos mudar o ponto de vista, pensar na eólica e solar como principais e a hidroelétrica como uma bateria para esses sistemas no despacho. Não deixa de ser. Né? Um pouco do que a gente tem trabalhado na abordagem Nexus é isso, né? A gente utilizar a água para outros usos, né? A gente ter isso disponível enquanto um recurso de emergência. E, de novo, né, o trabalho da Érica é muito importante, muito legal, enquanto mecanismo de fomento à política pública. Né? Olha, é uma maneira da gente fazer. Mas é bem por aí mesmo isso. A Grace acabou de colocar mais uma pergunta. Qual é a sua opinião? Qual é a opinião sobre termoelétricas em São José dos Campos? Né, Marcelo? Obrigado pela pergunta. Então, Marcelo, o que acontece é o seguinte, né? Assim, eu cheguei a ler o material de uma maneira resumida, assim. A coisa não parece fazer muito sentido aqui para a gente, né? Principalmente quando a gente pensa que a gente vai ter um impacto ambiental e mesmo a saúde. A gente está falando de uma cidade super grande, né? Em termos populacionais, que é como é São José, né? A gente teria outros mecanismos de geração. Né? A gente poderia pensar não só na própria geração solar, né, que aqui a gente tem não é dos maiores potenciais, mas a gente tem potenciais relevantes, né? Mas outros mecanismos para geração de energia e termoelétrica aqui eu acho que realmente não faria muito sentido, né? A gente chegou a ter acesso ao texto da Defensoria aqui de São José, né? E a gente achou até que a linha de argumentação está bem correta. Né? Eu acho que a gente tem que pautar, que não faz muito sentido por conta do impacto que a gente gera aqui. E aí, né, enquanto de novo, né, é a tal dependência pela geração firme, né? A hora que faltar energia, a gente vai lá, taca fogo no carvão, taca fogo no que for. Mas é uma energia que é cara, é uma energia que gera uma quantidade maior de gases de efeito estufa na atmosfera, ainda mais do que a gente já coloca. Então, o que a gente tem que colocar nessa argumentação, eu acho que é do prejuízo coletivo em si. Não faz muito sentido para a gente. E essa é a visão pessoal, né, que o Rodrigo está falando. Tá bom? Legal. Bom, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Bom, então, mais uma vez, Rodrigo, em nome aqui do Coletivo de Representação Discente, do Conselho e, enfim, do Corpo Discente como um todo, a gente super agradece a sua apresentação, seu seminário, contribuições valiosíssimas e um monte de ideia pipocando aqui já nas redes. É, é, para os alunos, então, da pós-graduação, não se esqueça de colocar o nome e o número de matrícula para a gente registrar. E é isso, o próximo seminário ainda esse mês. Não se esqueçam de se inscrever também no site, a gente já deixou aqui o link do site e o formulário para inscrição. E é isso, a gente se vê no próximo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Cara, eu que agradeço. Obrigado, pessoal, por ter assistido. E a gente fica à disposição. Vocês sabem onde a gente fica, né? Enfim. Um Assim que a abraço. gente colocar no canal do YouTube também, a gente disponibiliza a sua apresentação. Legal, pessoal. Obrigado, cuidem-se. A pandemia não acabou, gente. Tomem cuidado como se Com tudo certeza. estivesse rolando do mesmo jeito. Não acabar logo com isso. Um abraço, Muito pessoal. obrigado. Falou. Obrigado, Tchau. Sérgio. Obrigado, Até Yara. Obrigado, mais. Renato. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Até mais.